Comentário: Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 26. Livro Na Próxima Dimensão. Assunto: Holocausto religioso. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Holocausto. Para muitos, seria a morte de centenas de milhares de judeus na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas, seria só isso? Não haveria outros desmembramentos que nos faça parar para refletir como anda lá a insanidade humana? Parou por aí? Não. Hoje, quero mostrar que, creio, que uma mortandade religiosa está balançando o plano espiritual. Enquanto nós aqui, réis humanos, encarcerados na carapaça de um corpo físico, estamos vivendo apenas aos olhares do próprio umbigo, do outro lado da vida as consequências desses atos são mais visíveis e lastimáveis. Vejamos uma importante citação que, ao meu ver, não poderia passar batido. Essa citação preciosa em conceitos religiosos da atualidade é encontrada no livro Na Próxima Dimensão, relatada pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira através da mediunidade de Carlos Bacelli no ano de 2002. Vejamos: os protestantes puseram os espíritos para dormir até o dia do juízo final, os católicos os entregaram, em definitivo, para Deus ou para o diabo. Os materialistas resolveram a questão com a ideia do nada. Os espíritas é que chamaram para si a responsabilidade de socorrê-los e resgatá-los, situando-os em colônias espirituais que tiveram que construir. Esses espíritas, diga-se de passagem, são aqueles que estão no plano invisível. Muito se tem o que falar aqui. Vejamos em etapas. Os protestantes puseram os espíritos para dormir até o dia do juízo final. Sabe-se que o juízo final, também conhecido como Apocalipse, é uma crença ainda aceita nos tempos atuais. É considerado um evento escatológico, que marca o fim dos tempos e o julgamento final de toda a humanidade perante Deus. Difícil, no entanto, equacionar um raciocínio mais apurado quanto à sandice destes que assim acreditam no fim do mundo físico. O que essa religião está fazendo com os seus pobres fiéis? Acreditam também, em outra hipótese nada racional, em que, de acordo com a crença do juízo final, após a ocorrência de eventos catastróficos e sinais cósmicos, todas as pessoas que já viveram, incluindo os mortos, serão ressuscitadas e comparecerão diante de Deus para serem julgadas. Esse julgamento envolverá a avaliação das ações, pensamentos e intenções de cada indivíduo durante sua vida. Pessoal, milagres aqui existiriam? Como pode espíritos totalmente separados dos corpos físicos que animaram, voltarem à suposta vida? Por que, então, não apareceriam em espíritos nesse julgamento? Não seria aqui violação explícita às leis criadas por um Deus magnânimo e justo? Os católicos os entregaram, em definitivo, para Deus ou para o diabo, essa ideia de que existe um céu para os eleitos do Senhor e um inferno escaldante para aqueles que, de certa forma, não cumpriram com os ditames divinos, vivendo eternamente em dores e sofrimentos. Assusta, espanta, dá um certo distúrbio mental, levantando com toda a razão questões sobre a justiça divina, pois é contraditório que um Deus justo possa impor uma punição eterna para pecados cometidos em uma vida finita. É fato que, essa ideia de um inferno com penas eternas, não deixa de ser uma incompatibilidade com a justiça divina, pois é desproporcional e bastante cruel, em relação às transgressões humanas. É uma punição eterna que, em nenhum momento, permite a possibilidade de redenção ou reforma dos desgraçados da sua criação, contrariando, sim, a ideia de um Deus misericordioso. Quanto ao céu beatífico, como pode ser justo esse Deus, em que alguns indivíduos sejam recompensados com uma eternidade de felicidade refratária como suposta bem-aventurança, independentemente de suas ações na vida terrena?
Essa perspectiva levanta preocupações sobre a equidade e a justiça de Deus em relação à distribuição dessas recompensas. Como viver com uma falsa felicidade, feita aqui, uma lavagem cerebral nesses, no intuito de não lembrarem de parentes e amigos que não conquistaram tal recompensa. Dignos de dó. Agora, os materialistas resolveram a questão com a ideia do nada. Não sei quem iniciou essa ideia, mas, com certeza, teve um êxtase repentino quanto ao nada fluir do nada. Seria muito fácil. Afinal, se nada significa a ausência completa de tudo, isso incluiria até mesmo as palavras e conceitos que usamos para descrevê-lo. Portanto, é possível argumentar que o conceito de nada é paradoxal e não pode ser adequadamente compreendido ou expresso em termos humanos. É o mesmo que solucionar de chofre. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou quem sabe, nenhum dos dois? Queria ver a cara desses materialistas ao acordarem no além. Deve dar, na hora, uma indigestão mental absurda, difícil, até, de se achar um antídoto para essa loucura. Fica a dica. Creio que muitos de nós desejam que o mundo acabe em holocausto, no sentido único de exterminar de vez, algo ou alguma coisa em nós, indestrutível. Segundo as sábias palavras de Odilon Fernandes, leis indefectíveis, que não logramos identificar de imediato, agem presidindo todas as nossas ações. O acaso não existe, tudo quanto nos acontece é consequência do que fazemos aliado às nossas necessidades de redenção. Mais claro impossível, não é mesmo? Com a conquista da inteligência, poderemos, sim, criar, destruir, refazer, imaginar, mas, sem um contexto que nos dirija a um foco principal, que é Deus, acreditando ou não na sua existência de onde se originam nossos pensamentos, de nada seremos, ou seja, se anjos ou demônios. Você já imaginou ao invés de um holocausto destruindo todo o planeta, se esse holocausto trouxesse apenas destruição interior, ou seja, das nossas entranhas mais profundas? Creio que ele já se encontra em potência elevada. É só dirigir a atenção a tudo que nos rodeia. Homens se digladiando piores que aos animais ditos irracionais, por questões absurdas de transtornos mentais. Coisas naturais na vanguarda da evolução humana? Ricos tirando de pobres e pobres se revoltando sem uma didática de vida equilibrada, assassinatos, escândalos, pessoas com mau senso de se divertirem enquanto que, na própria calçada existe uma mãe encolhida em andrajos, talvez com fome ou até mesmo morta, tendo nos braços um filho pedindo a ela um naco de pão. Onde a consanguidade, não essa genética, mas aquela outra divina? Forte essas minhas palavras. Quem sabe toca nos sentimentos humanos essa disparidade absurda de sentimentos frios que, na grande maioria não passam de túmulos caiados por fora e podres por dentro. E ainda querem um apocalipse? Ainda aspiram por um holocausto a céus abertos? Ó raça de víboras! Até quando ficarão na ignorância, hoje, consciente? E para uma reflexão à altura do comentário de hoje temos nas palavras de Dr. Inácio, a lei de evolução é inteligente, por vezes, dá-nos a impressão de que é o próprio Criador cuidando individualmente de cada criatura. Sim. Os fiéis espíritas cristãos reconhecem, já, esse momento do inevitável testemunho. E, quanto aos espíritas, católicos, ortodoxos, materialistas, protestantes comuns, que se entrechocam quanto ao sair da sua zona de conforto, digladiando com as próprias forças quânticas, vem obscurecendo o próprio espírito imortal. E complemento aqui, ele, Deus, atua sobre cada um de nós, através da nossa consciência que, frente às nossas escolhas, imputamos, conscientemente em nós, mais sombra e menos luz, mais ódio e menos amor. Comigo, meu caro leitor amigo?